Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula de fisiologia humana, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a eletrofisiologia do coração. Na aula passada nós tivemos a nossa parte final de neurofisiologia. Agora nós vamos dar continuidade à eletrofisiologia do coração, tá ok? Então, antes de iniciar a nossa aula, nós temos que falar um pouquinho sobre o coração, né? O coração ele é um órgão modificado, ele é um vaso sanguíneo modificado, cuja principal função dele é o transporte, né? É o bombeamento de sangue para todas as partes do nosso organismo, tá ok? O coração ele é encontrado nessa região que a gente chama de mediastino. Mediastino é essa região que fica entre os pulmões, não é isso? E a coluna vertebral. Então, esse aqui é o mediastino. Você tem a visão lateral de um indivíduo aqui. Então, você tem um coração aqui. E o coração ele fica entre os pulmões, entre os pulmões e a coluna vertebral. Essa região é a que a gente chama de mediastino. Tá ok? Se a gente estiver olhando em uma outra visão para o coração, vocês vão perceber que o coração ele tem a sua base central, ele tem a sua base no centro do organismo, contudo, o seu ápice ele é voltado para o lado esquerdo. Então, aquela história de que o coração é do lado esquerdo do peito, ela não procede. Por quê? Porque a base do coração, ela é central, certo? Só que, não é isso? Só que o ápice do coração está voltado para o lado esquerdo. A parte ventricular do coração está voltada para o lado esquerdo do peito. Tá ok? Então, ó, antes da gente falar propriamente da eletrofisiologia do coração e do ciclo cardíaco, que a gente vai trabalhar hoje, nós devemos entender quais são as principais camadas, né, que envolvem o coração. Né? O coração é formado por várias camadas. A primeira delas é o endocárdio. O endocárdio é essa parte interna do coração, essa parte interna aqui do coração. Então, você tem o coração aqui, nós fizemos uma pequena retirada, e aí, através dessa pequena retirada, nós estamos agora analisando esse aumento, não é isso? Então, nós temos aqui o endocárdio, que é a parte interna do coração. Então, essa parte interna é a parte que vai estar em contato com o sangue, vai estar em contato com o fluxo sanguíneo, tá ok? Posteriormente, nós temos o miocárdio, que é a unidade contrátil do coração, é a parte contrátil do coração. E aí nós vamos ter o pericárdio. O pericárdio ele é formado, né? Ele é formado por várias outras estruturas, dentre elas o saco pericárdico, certo? O pericárdio visceral, o pericárdio parietal e essa camada fibrosa, tá ok? Então, falando do pericárdio como um todo, principalmente dessa camada fibrosa, né? Essa camada fibrosa que é essa parte aqui que envolve o coração, ela serve para prender o coração nos pulmões e na coluna vertebral. Então, você para perceber aqui, você tem um coração, e aí você tem toda uma camada, né? Toda uma camada que envolve o coração, e essa camada ela serve para prender o coração nos pulmões e na coluna vertebral. Isso é importante por quê? Porque senão o coração, quando ele começasse a bombear o sangue, ele não iria parar no local, né? Ele ia ficar balançando dentro da caixa torácica, ele ia ficar balançando dentro da caixa torácica. Isso não é bom, certo? Porque você poderia ter várias lesões no órgão. Ele iria estar batendo nas costelas, iria estar batendo na coluna vertebral, certo? Poderia causar pressões ao pulmão desnecessárias, influenciando assim o processo de respiração. Então, o coração ele tem que ter uma parte fixa, e essa parte fixa faz com que ele, principalmente essa camada fibrosa, faz com que ele fique fixo na caixa torácica, certo? E aí ele não vai ficar balançando, ele não vai ficar sacudindo dentro da caixa torácica, tá ok? A segunda parte importante é esse saco pericárdico. Então, o que é que acontece? Vocês sabem que o coração se contrai, quando ele contrai, ele realiza um pequeno movimento. Então, é importante que o coração, a parte mais externa do coração, ela fique fixa para impedir que o coração ele fique balançando dentro da caixa torácica, mas é importante também que exista um espaço, certo? Entre o coração propriamente dito, essa parte miocárdica do coração, e essa camada que envolve o coração e fixa ele nas costelas, fixa ele nos pulmões e
na coluna vertebral. Então, graças a esse saco pericárdico que o coração ele consegue se movimentar, ele consegue deslizar dentro dessa camada. Então, esse saco pericárdico permite que, quando o coração ele esteja contraindo, ele deslize dentro dessa camada, certo? E, consequentemente, ele vai estar preso. Ele vai estar preso dentro da caixa torácica, mas, contudo, ele vai poder realizar o seu movimento sem restrição dentro desse saco pericárdico, que é importante porque, uma vez que quando ele faz esse processo de contração, ele realiza um pequeno movimento. Tá ok? Então, dito isso, nós vamos entrar aqui na eletrofisiologia do coração, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo cardíaco, tá ok? E aí, para a gente falar do processo de propagação do impulso nervoso, nós temos que falar de alguns pontos importantes que estão presentes no coração, que são os pontos que fazem com que o potencial de ação ele seja propagado, tá ok? Então, nós temos o nó sinoatrial, também chamado de nódo sinoatrial. Nós temos o nó, ou nódo atrioventricular. Nós temos também o feixe de His, esse feixe de His. E, por último, nós temos as fibras de Purkinje, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, como é que acontece aqui o processo de propagação do impulso nervoso? Então, todo o processo de propagação do impulso nervoso, de potencial de ação, nós temos que ter o quê? Um processo de... Hein, pessoal? Nós temos que ter aqui um processo de despolarização, não é isso? Nós temos que ter um processo de despolarização. Toda vida que ocorre esse processo de despolarização, nós vamos ter a propagação do potencial de ação, ou a propagação do impulso nervoso. Então, se a gente sabe que o coração ele é dividido em átrios, direito e esquerdo, e ventrículos, direito e esquerdo, tá ok? Então, você está tendo aqui a propagação desse impulso nervoso no nó sinoatrial. Então, se é sinoatrial, então você vai estar propagando esse impulso nervoso para todas as partes do átrio, tanto para o átrio direito quanto para o átrio esquerdo, fazendo com que eles se contraiam. Consequentemente, esse impulso nervoso ele vai chegar nessa segunda unidade, que é o quê? O nó atrioventricular. E aí esse impulso nervoso ele vai ser propagado através dos feixes de His para as fibras de Purkinje, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Desse caso aqui, a gente está falando agora dos ventrículos, não é isso? Então, esse potencial de ação ele vai chegar aos ventrículos, fazendo com que os ventrículos eles se contraiam, não é isso? Fazendo com que os ventrículos eles se contraiam. Ao lado aqui nós temos uma imagem bastante didática, e se você parar para perceber, ela está até aliada a um eletrocardiograma de uma pessoa com batimentos cardíacos normais. Então, vamos ver o que é que acontece aqui. Nós temos a excitação do nó sinoatrial. Essa excitação do nó sinoatrial vai fazer com que essa propagação ela percorra todo o átrio, e o átrio ele vai realizar um processo de contração. Tá ok? Consequentemente, vai ser passado, esse impulso nervoso ele vai ser passado por nó atrioventricular. E aí, do nó atrioventricular, esse impulso ele vai ser lançado através do feixe de His para as duas extremidades do ventrículo, tanto a parte direita quanto a parte esquerda. Tá ok? Aqui nós temos o processo de batimento cardíaco para cada um desses processos. Tá ok? Então, ó, vou apagar aqui para vocês e aqui nós vamos explicar tintim por tintim novamente. Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. Uma coisa que a gente tem que entender também, pessoal, é que átrio e ventrículo, eles não batem na mesma hora. Então, os átrios, a parte de cima, elas batem primeiro, relaxam e batem a parte de trás. Aí tem como é que se diz? Você tem a compressão da parte inferior, que é os ventrículos. Então, você tem contração do átrio, relaxa, contração do ventrículo, relaxa. Contração do átrio, relaxa, contração do ventrículo, relaxa. Tá ok? Então, nó sinoatrial, átrio ventricular, feixe de His, e aqui fibra de Purkinje, esquerdo
fibra de Purkinje direito. Então chegou o impulso nervoso no nó sinoatrial. O que é que vai... esqueci de apagar aqui. Chegou o impulso nervoso no nó sinoatrial. O que é que vai acontecer? Um processo de despolarização, certo? Então você teve um processo de despolarização no nó sinoatrial. Então aqui, ó, essa primeira parte do eletrocardiograma está representando o processo de despolarização do nó sinoatrial. Se você tem um processo de despolarização, essa despolarização ela vai ser propagada, não é isso? Por essas fibras de condução atrial, vai ser propagada por essas fibras de condução atrial. O que vai acontecer com os átrios? O que vai acontecer com os átrios? Eles vão se contrair, não é isso? Ao se contraírem, posteriormente eles vão relaxar. Só que dentro de um eletrocardiograma a gente não consegue visualizar o processo de repolarização. Por quê? Porque logo após a repolarização do nó sinoatrial, nós temos o quê? A despolarização de quem? Do nó atrioventricular. E aí você tem o início, não é isso? Você tem aqui, ó, o início, ó, despolarização do nó atrioventricular. E aí você tem o início do processo de contração dos ventrículos, tá certo? Então, ó, o processo de despolarização dos átrios, né? O processo de despolarização do nó sinoatrial, ela é chamada de onda P. É essa primeira ondazinha aqui, ó. Logo mais, nós temos o complexo QRS. O complexo QRS, o que é o complexo QRS? O complexo QRS faz menção à despolarização dos ventrículos. Então, aqui, ó, daqui até aqui, você está tendo a representação de quê? Da despolarização dos ventrículos. E esse processo de despolarização encobre o processo de repolarização do átrio, porque você tem que ter contração do átrio, essa contração do átrio vem através de uma despolarização. Mas para o relaxamento do átrio, você tem que ter uma repolarização. Essa repolarização a gente não vê no eletrocardiograma, por quê? Porque logo após o relaxamento do átrio, você tem a contração do ventrículo. E aí essa contração do ventrículo ela é mais evidente, ela encobre a repolarização do átrio, então ela é mais evidente. Logo após esse processo de contração do ventrículo, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o relaxamento, você vai ter o relaxamento do ventrículo, e aí você vai ter a chamada onda T. Essa onda T nada mais é do que a repolarização dessa parte aqui do nó atrioventricular, essa repolarização das células do ventrículo, tá ok? Então vamos lá novamente. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui primeiro. Vou apagar aqui. O que é a primeira coisa que acontece, pessoal? Qual é a primeira coisa que acontece? Contração dos átrios. Contração dos átrios, você teve a despolarização dessas células aqui, dessas células atriais. Não é isso? Despolarização. Aí você teve a contração. Logo após a contração do átrio, você vai ter o quê? O relaxamento. Para que você tenha um relaxamento, você vai ter que ter o quê? A repolarização. Contudo, na mesma hora que você tem esse relaxamento, você tem início um processo de contração dos ventrículos. Contração dos ventrículos, tá certo? Então, você tem uma despolarização das células ventriculares. Depois do processo de despolarização do ventrículo, nós temos o relaxamento. Esse relaxamento ele é obtido através de quê? Ele é obtido através da repolarização, não é isso? É obtido através da repolarização dos ventrículos, tá ok? Processo de despolarização e de repolarização, vocês já sabem o que é, né, pessoal? Então, nós temos uma célula que ela é negativa dentro, positiva fora. Para que aconteça, não é isso? Negativa dentro, fora. Para que aconteça um processo de despolarização, o que é que a gente vai ter que ter? Vai ter que ter a inversão disso, né?
Então vai ter que começar a ficar positivo dentro, negativo fora. Positivo dentro, negativo fora. Então você está tendo um processo de despolarização. Através desse processo de despolarização, você pode ter o quê? A propagação do potencial de ação. Para que esse potencial de ação ele tenha fim, nós vamos ter que ter o quê? Um processo de repolarização. A célula tem que entrar em repouso novamente. Então, para ter uma repolarização, o que é que vai acontecer? Novamente, vamos ter que ter cargas negativas dentro e cargas positivas fora. Tá ok? Então, ó, vamos aqui olhar para o eletrocardiograma. Isso aqui é um eletrocardiograma completo. Tá ok? Na realidade, essa parte aqui é a parte final do eletrocardiograma. Certo? É a parte final do eletrocardiograma. Então, nós temos essa parte aqui, ó. Isso aqui é um eletrocardiograma completo. Essa primeira parte é chamada de onda P. Tá ok? Chamada de onda P. Essa segunda parte é chamada de complexo QRS. QRS. E essa terceira parte é chamada de onda T. O que é que cada um faz referência? O P, ele faz referência a quem? A contração dos átrios. Se é uma contração do átrio, você tem uma despolarização das células atriais, não é isso? Então, a despolarização do átrio. Contudo, depois que o átrio ele despolariza, ele relaxa. E para relaxar, ele precisa de uma repolarização. Ele precisa de uma repolarização. Só que no eletrocardiograma, a gente não enxerga isso. Por que a gente não enxerga? Porque logo após o relaxamento do átrio, nós temos o quê? A contração do ventrículo. Não é isso? E a contração do ventrículo está representada pelo complexo QRS. Tá certo? Está representado QRS. Depois da contração do ventrículo, nós vamos ter o quê? O relaxamento ventricular. E aí o relaxamento ventricular é representado pela onda T. Tá ok? Então, onda P, despolarização dos átrios. Complexo QRS, despolarização dos ventrículos. Onda T, repolarização dos ventrículos. Toda vida que eu falar em despolarização, eu estou relacionando isso a um processo de contração. Contração. Toda vida que eu falar em repolarização, eu estou aliando isso a um processo de relaxamento. Então, aqui as células elas estão relaxando, elas estão sendo repolarizadas. Relaxamento. Tá ok? Então, isso tudo se dá através da excitação do nó sinoatrial, que por sua vez vai excitar o nó atrioventricular. Essa excitação ela vai passar pelo feixe de His e vai atingir as fibras de Purkinje, que estão mais laterais aos ventrículos, tá certo? Então ela vai atingir o feixe de His e através do feixe de His ela vai se propagar para as fibras de Purkinje, para que esse processo ele atinja o ventrículo como um todo, e aí você tem o processo de contração ventricular, tá ok? Quando esses potenciais eles se desfazem, esse processo volta para um processo de repolarização e o músculo cardíaco ele tem o que a gente chama de relaxamento, tá ok? Então vamos lá. Entendido isso, pessoal, nós vamos aqui ver tintim por tintim, né? Tintim por tintim, o que a gente chama de ciclo cardíaco, né? Então, ciclo cardíaco que é formado pela onda P, complexo QRS e pela onda T. Uma coisa importante também, pessoal, é que eu falei para vocês, contração e relaxamento, não é isso? Ó? Despolarização é a contração do músculo cardíaco. A repolarização ela implica o quê? No relaxamento do músculo cardíaco. De uma maneira mais técnica, nós vamos tratar o nome contração como um processo de sístole. Tá certo? Sístole. Então, nós vamos tratar a contração como um processo de sístole. E o relaxamento
e o relaxamento nós vamos denominar como um processo de diástole, tá certo? Para ajudar a decorar, por exemplo, professor, eu vou confundir, desde a anatomia eu confundo o que é sístole e o que é diástole. Eu não sei quando é que está contraindo, eu não sei quando é que está relaxando. Então, fale sístole, você fala sístole. Sístole, você faz até um biquinho para falar sístole, né? Sua boca, ela fala o nome sístole bem fechadinho. Já o nome diástole, você fala esse nome até aumentando a abertura da boca, não é isso? Então, você alia ao processo de contração a sístole, porque a sístole, você fala sístole bem direitinho, ó, sístole. A tua boca, ela tá bem contraídazinha, ela tá bem fininha quando você fala sístole. Então, toda vida que você lembrar de contração, você vai lembrar de sístole. E sístole você vai lembrar que é contração, por quê? Porque você fala sístole de uma maneira bem fina, sístole. Já diástole, não, você fala diástole. Diástole, você pode até abrir a boca para falar diástole. Então, você fala relaxado, não é isso? Já sístole, não, você fala bem contraído. Já diástole, você fala relaxado. Então, toda vida que a gente falar de sístole, a gente vai estar falando de contração do músculo cardíaco. Toda vida que a gente falar de diástole, a gente vai estar falando de relaxamento do músculo cardíaco, tá ok? Então, aqui, ó, quando você tem um potencial de ação, você tem, primeiramente, o aparecimento da onda P. Essa onda P, ela está relacionada com a contração dos átrios, né? Lembrando, pessoal, ó, vou desenhar até em forma de coraçãozinho aqui, ó. Lembrando que nosso coração ele é dividido em 2 átrios e 2 ventrículos, né? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, tá ok? Então a onda P é quando a propagação ela vem pelo nó sino atrial e aí você tem um processo de sístole do átrio. Você tem uma sístole do átrio que é acarretada por um processo de despolarização atrial. Então você teve aqui, ó, uma despolarização e consequentemente acarretou num processo de sístole atrial. Você teve uma contração do átrio. Consequentemente, após a sístole atrial, você tem a diástole atrial, que é quando o átrio ele relaxa. Só que, como eu falei para vocês, aqui no eletrocardiograma a gente não consegue visualizar. Porque logo após o relaxamento do átrio, nós temos o quê? A sístole ventricular. E essa sístole ventricular, vou pegar outra cor aqui. Essa sístole ventricular, ela é representada pelo complexo QRS. Então você tem aqui, ó, o complexo QRS. Tá ok? Então isso aqui é o processo de despolarização ventricular, que acarreta em quê? Que acarreta na sístole ventricular, que é o quê? A contração ventricular. Beleza? Consequentemente, você vai ter o quê? Após a contração do ventrículo, você vai ter o relaxamento do ventrículo. O relaxamento do ventrículo. E aí você vai ter a chamada onda T. Você vai ter a chamada onda T. E aqui você tem finalizado o ciclo cardíaco, o ciclo de um único... o ciclo cardíaco, o único ciclo cardíaco aqui. Só que esse ciclo, o coração ele vai tornar a realizar esse ciclo novamente. Então, depois de uma onda T, você vai ter um intervalo e você vai ter novamente uma onda P, um novo complexo QRS e, por fim, uma nova onda T, tá certo? Por quê? Porque os batimentos cardíacos, eles são contínuos, até que o organismo ele esteja vivo, né? Então, aqui, ó, você tem onda P, sístole atrial, que é o quê? A contração dos átrios, que é originado através de um processo de despolarização atrial. Logo após a despolarização atrial, você tinha a repolarização atrial, mas no eletrocardiograma a gente não consegue visualizar, porque logo após o relaxamento do átrio, nós temos o quê? A contração dos ventrículos, nós temos a sístole ventricular, que é ocasionada por quem? Pela despolarização
ventricular. Depois dessa despolarização ventricular, o ventrículo se contraiu. Você vai ter agora um processo de relaxamento ventricular. E aí, esse processo de relaxamento ventricular é chamado de diástole ventricular, que é gerado através de um processo de repolarização. Repolarização. As cargas, elas vão voltar ao normal, tá certo? Nas células dos ventrículos. E o que é o normal? É negativo dentro, positivo fora. Então, você vai ter um processo de repolarização ventricular. E aí nós temos a nossa chamada onda T. Tá ok? Nossa chamada onda T. Continuando, o ciclo cardíaco, ele pode ser representado, não é isso? Através de um eletrocardiograma, mas ele existe algumas partes bem definidas no ciclo cardíaco. Então, nós temos, e geralmente quando a gente fala de ciclo cardíaco, certo? A gente considera sempre a contração ventricular. Por quê? Porque a contração ventricular é a contração mais importante que acontece no coração, porque é na parte do ventrículo que você tem a maior porção muscular do coração. Consequentemente, é dos ventrículos que você manda o sangue para todas as partes do nosso organismo. Dos átrios não. Do átrio o sangue ele vem do átrio para o ventrículo. Do átrio direito para o ventrículo direito, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Já do ventrículo, nós mandamos o sangue tanto para os pulmões, tá certo? Nós mandamos o sangue tanto para os pulmões, através da artéria pulmonar, como também a gente manda o sangue para todas as partes do corpo, através da artéria aorta, tá ok? Então, a gente manda o sangue para todas as partes do corpo, através da artéria aorta, beleza? Então, quando a gente fala no ciclo cardíaco, nas fases do ciclo cardíaco, a gente geralmente considera as fases que estão envolvendo quem? Que estão envolvendo o ventrículo, tá ok? Então, toda vida que a gente falar aqui de sístole e diástole do ciclo cardíaco, a gente está falando do ventrículo, tá certo? Que é a parte inferior. A gente está falando do ventrículo, tudo bem? Que é a parte inferior, não é isso? Do nosso coração, tá certo? São as camadas, são os compartimentos inferiores do nosso coração. Então, eu vou falar aqui de uma maneira bem assim, eu vou ditar para vocês quais são cada uma dessas fases, mas não quer dizer que eu não vá explicar, tá certo? Mas eu vou ditar para vocês só para vocês terem a noção da definição de cada uma dessas fases, tá ok? Então, vou ditar aqui para vocês, vocês vão ter a definição de cada uma dessas fases, certo? Então, vamos lá. Na sístole, nós temos o processo de contração isovolumétrica. O que é a contração isovolumétrica? Você tem o encurtamento das fibras musculares cardíacas da onde? Do ventrículo. Você tem o encurtamento das fibras musculares cardíacas, não é isso? E se inicia, mas ainda não é suficiente para abrir a válvula aórtica. Então, você tem o encurtamento das fibras musculares cardíacas, mas esse encurtamento ainda não é suficiente para abrir a válvula aórtica. Professor, não entendi nada. Eu vou explicar numa imagem, tá ok? Mas eu preciso trazer essa definição para vocês. Nós temos aqui no processo de sístole a ejeção ventricular máxima, que é quando você tem uma pressão tão grande dentro do ventrículo que você causa o quê? A abertura da válvula aórtica. E, por final, nós temos a ejeção ventricular reduzida. Ejeção ventricular reduzida, que é quando o fluxo continua em direção à aorta, mas com uma velocidade menor, tá certo? Depois disso, nós vamos ter a diástole, tá certo? A diástole ventricular. Então, nós vamos ter o processo que a gente chama de relaxamento isovolumétrico, que é o ventrículo, ele relaxa-se progressivamente com todas as válvulas fechadas. Você tem o enchimento diastólico rápido. O que é esse enchimento diastólico rápido? A válvula atrioventricular abre-se, o sangue flui rapidamente do átrio para o ventrículo. E eu vou explicar como é que esse processo ocorre, porque é que a gravidade é tão importante nesse processo. Posteriormente, nós temos o enchimento diastólico lento.